Você que pensa que planejamento tributário é somente fazer um comparativo entre lucro real, simples e presumido, eu estou aqui para mostrar para você como fazer um planejamento tributário focado realmente em performance. Um planejamento tributário focado em estratégia, que vai muito além de simplesmente um comparativo tributário. Olá pessoal, Carlos Pires trazendo novamente aqui gestão e planejamento. E sempre muita contabilidade estratégica. A questão hoje que eu quero trazer para vocês, de forma simples e prática, é: planejamento tributário não é comparativo tributário. Por muito tempo, eu aqui na ProResultado mesmo, antes dela se tornar um projeto mais robusto como ela é hoje, que para quem me conhece sabe que eu fui sócio de uma consultoria antes de focar 100% na ProResultado, lá a gente tinha uma mentalidade, talvez eu traga como uma mentalidade de escassez, mas a questão era, sempre que a gente pensava em planejamento tributário, a gente ia de forma simples, pensando em lucro presumido, lucro real ou simples. A gente só comparava qual desses três enquadramentos tributários era o melhor para o cliente. E a gente tinha uma mentalidade de que, se quisesse fazer algo muito além disso, a gente precisava de um tributarista. Na realidade, eu concordo que há necessidade de um tributarista acompanhar um planejamento tributário mais estratégico, principalmente para dar uma visão legal sobre o que a legislação permite ou não. Mas o contador não tem que abrir mão desse tipo de análise. O contador não tem que pensar que a análise dele é única e exclusivamente quantitativa. Depois de um tempo, eu comecei a evoluir as análises e comecei a adentrar um pouco mais dentro da legislação. Por quê? Sempre que a gente fazia um planejamento tributário mais robusto, a gente buscava um tributarista e a opinião dele legal era muito similar à nossa opinião. Então, a gente até agregava um pouco. Porém, a nossa análise quantitativa sempre agregava mais o trabalho deles. E a partir daí eu comecei a entender que realmente os contadores têm sim capacidade de fazer um planejamento tributário que envolve uma análise legal. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Eu quero mostrar exatamente a diferença de como fazer um planejamento tributário e o que é um comparativo tributário. Eu vou trazer em alguns tópicos básicos como você pode evoluir o seu planejamento tributário para um planejamento tributário estratégico. E claro, você que é administrador, você que é empresário que está assistindo esse vídeo, vale o mesmo. Peça ao seu contador um planejamento tributário de verdade, um planejamento tributário focado em performance, não simplesmente uma análise comparativa entre as três principais formas de enquadramento tributário que existe no Brasil. Pessoal, o ponto de virada na minha análise tributária, o que me fez tornar realmente o meu planejamento tributário em algo mais tangível, algo mais evoluído, foi um caso de um cliente que nós iniciamos o trabalho, fizemos uma análise tributária entre real, simples e presumido, identificamos que, como ele estava estourando o limite do Simples Nacional, ele teria que optar ou ficar no Simples Nacional recolhendo o ICMS por fora ou mudar a forma de tributação dele para o lucro presumido ou o lucro real. Quando a gente começou a fazer essa análise, a gente focou única e exclusivamente nisso. Mas durante o estudo, eu acabei tropeçando num ponto específico. Eu identifiquei que esse cliente, ele era do regime monofásico. O simples fato de identificar o regime monofásico de PIS e COFINS desse cliente fez com que a gente identificasse uma falha no controle contábil dele, anterior à nossa atuação como consultores, fez com que a gente mudasse totalmente a nossa análise tributária dele quanto a estar no lucro simples, real ou presumido, e também fez com que a gente recuperasse para ele, em tributos recolhidos a maior no Simples Nacional, aproximadamente R$300 mil. E você que é contador sabe o quanto que isso pode ser relevante na entrega de um trabalho. E claro, você que é empresário, R$300 mil a mais no caixa de alguém sempre vai fazer diferença, não importa o tamanho da empresa. E nesse caso, era uma empresa de pequeno porte, a gente sabe, ela estava no Simples. Então a gente está falando praticamente de 10% de um faturamento anual de uma empresa a mais no caixa, de forma líquida. Uma empresa de comércio que provavelmente não tem uma margem tão alta, assim, para falar que ela tem mais do que 10% de lucro sobre o valor faturado. A partir daí, a gente começou um trabalho forte e pesado em entender mais as possibilidades que temos dentro do planejamento tributário. Sempre que a gente fala de planejamento tributário, eu separo em dois grandes grupos. Primeiro, análise quantitativa. Aqui é uma análise voltada para os cálculos
e a verificação e aferição de onde fica mais barato para o cliente. Porém, antes disso, nós temos do lado de cá uma análise qualitativa. Esta é a análise principal. Por quê? Não adianta você fazer uma análise quantitativa se você não sabe de forma qualitativa os impactos que as opções tributárias que você pode fazer vão gerar no seu cliente. Então, antes de fazer um planejamento tributário, você precisa sempre entender o negócio do seu cliente. Quando você entende o negócio do seu cliente, você passa a entender de uma forma mais clara como que a legislação analisa ele. Quando eu entendo o negócio do cliente, eu começo a enquadrar a atividade que ele executa em um código tributário, em um tipo de atividade fiscal que vai ser a base da tributação. Então, por exemplo, quando você fala de atividade, código fiscal, CT, ISS, dependendo se você está no SFLP, como que você vai estar dentro do regime estadual, regime municipal, da forma que você emite a sua nota fiscal, você pode pegar um cliente e identificar que uma mesma operação ela pode ser vista, por um lado, como uma intermediação de negócios, ou ela pode ser vista como processamento de dados. Sendo que, quando eu falo de intermediação de negócio, no lucro real, eu estou falando de regime não cumulativo. Quando eu falo de processamento de dados, eu falo de regime cumulativo. Então, dependendo da forma que você enquadra o negócio do seu cliente, automaticamente você pode mudar a forma de tributação do PIS e COFINS dele. E a gente sabe que o PIS e COFINS no lucro real para o lucro presumido é algo extremamente relevante na hora de um planejamento tributário. Então você não pode simplesmente pegar a atividade inicial do seu cliente, quando você começou o trabalho, e colocar de cara a atividade que ele tem no regime tributário que possa ser vigorado a partir de hoje em diante, ou que vai passar a vigorar a partir do próximo exercício, e levar. Você precisa analisar essa questão. Cumulatividade e não cumulatividade. Então, quando a gente fala de PIS e COFINS, quando a gente fala de PIS e de COFINS, eu tenho a possibilidade de cumulativo e não cumulativo. Isso tem um impacto quantitativo imenso no planejamento tributário, lucro real ou lucro presumido. Automaticamente, quando eu volto aqui para dentro, na parte qualitativa, eu já começo outras análises, que eu tenho também qualitativas. O tipo de atividade que agora que eu já entendi no meu negócio, ele tem alguma possibilidade de um RET, um regime de tributação especial? Um exemplo clássico que a gente tem aqui em Minas Gerais. Importação tem um benefício muito grande do canal direto de importação, não me recordo o nome dele exato. Você tem um regime de tributação especial para massas congeladas de padaria, que podem ser salgados, pão de queijo. Você tem um regime especial para salgados e pão de queijo, que a partir desse regime especial, você tem uma presunção de crédito integral de 100% na entrada e uma alíquota efetiva de 2,5% na saída. Dependendo da forma que você tributa a empresa, esse 2,5% na saída, na venda de produtos, excluindo o crédito na entrada, devido à presunção de 100%, essa alíquota efetiva de 2,5% ela pode ser menor no lucro real ou no lucro presumido do que no simples. Então, dependendo do tipo de atividade que o seu cliente tem, pode valer a pena, dependendo da margem de lucro que ele tem, ele ir para um regime tributário especial, fazer a solicitação junto ao Estado e sair do simples, porque ele vai ter uma economia tributária. Além desse RET, a gente tem um RET para serviços gráficos. E além dos serviços gráficos com RET, a gente tem a possibilidade aqui da famosa lei do bem, a lei de inovação, caso a empresa faça algum serviço de inovação interna. A gente vai falar da lei do bem um pouco mais à frente. Então, você tem algumas qualificações que você pode se enquadrar em um regime tributário especial, tendo também regime de saída de 2,5% com presunção de 100% na entrada, que podem ser viáveis para o negócio do seu cliente ou para o seu negócio empresário. Então, análise qualitativa. Entendi o negócio do cliente, eu entendo se ele se encaixa em algum regime especial. Então, quando a gente está falando aqui de qualitativo, a partir do momento que eu entendi o negócio do meu cliente, eu começo a analisar regimes especiais que ele pode se enquadrar. E benefício tributário, lei do bem, RET, regime de cumulatividade. Entendo a atividade do meu cliente e tento alocar ele em outras atividades. Então, por exemplo, essa semana a gente começou um trabalho em um cliente que ele estava no Simples, ele está estourando o limite do Simples, já estava recolhendo
o ISS por fora do Simples Nacional, o que faz com que a alíquota dele fique muito mais alta, uma vez que depois que você estoura o sublimite de 3.600.000, você passa a ser obrigado a recolher o ISS por fora e o governo redistribui essa alíquota do ISS que estava dentro do Simples de forma igualitária e proporcional nos outros tributos. A atividade dele estava sendo sobretaxada. Nós avaliamos para ele, sabemos que RET, Regime de Tributação Especial Estadual, não se encaixa na questão do ISS, que esta empresa, no caso, é um prestador de serviço, porém, o ISS já estava sendo recolhido por fora. A gente identificou de forma quantitativa que entre o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, a melhor forma de tributação dele, mesmo recolhendo os tributos sobre o INSS, seria ele se enquadrar no lucro real e ainda aproveitar da lei do bem. Então, a gente não falou isso aqui ainda, mas no caso dele, agora, no último sábado, foi renovada a legislação da desoneração da folha para atividade tecnológica e, no próximo ano, a gente vai enquadrar ele também no regime de desoneração da folha, porque o faturamento dele é baixo em relação da folha de pagamento. Então, a gente tem mais um ponto aqui qualitativo. Eu entendi a atividade dele, eu entendi se ele pode ser, dependendo da atividade que eu escolhi, regime cumulativo ou não cumulativo. Entendida essa parte, eu venho para lei do bem, RET, regimes especiais e, por exemplo, desoneração da folha de pagamento. Então, a base toda, até agora, da gente fazer um bom comparativo, ainda está aqui, dentro de uma análise qualitativa. Então, pessoal, antes de eu entrar um pouco na análise quantitativa, naquilo que realmente é interessante para a gente, eu vou dar uma recapitulada rápida aqui em tudo que a gente pode ter de forma qualitativa. Nós temos RETs estaduais. Dentro de RETs estaduais, a gente falou aqui, por exemplo, massas de padaria. Além de massas de padarias, eu tenho regime especial para importação. Além de importação, eu tenho regime especial para gráfica. Além de gráficas, eu tenho um regime especial que esse é fantástico. Eu tenho um regime especial para todo e qualquer comércio eletrônico. Então, empresas de e-commerce. Eu tenho um regime especial do lucro presumido somente para a empresa que faz venda através da e-commerce, que joga no ICMS para 2,5%. A alíquota efetiva. E a gente sabe, quem vende dentro de qualquer marketplace tem que ter uma margem superior a isso aqui. Espírito Santo tem, São Paulo tem, Rio tem. Regime especial tributário dos estados é basicamente aquela boa e velha guerra tributária estadual. Além disso, falando em guerra tributária, a gente tem aqui, falando de ISS, igual falei anteriormente, redução de ISS a 2%. Redução do ISS, a alíquota mínima permitida para empresas de inovação. Chama ProEMP aqui em Belo Horizonte. Em Contagem, eu não sei o nome do projeto, mas existe um projeto também de inovação em Contagem, que te dá redução do ISS a 2%. Além da redução do ISS a 2%, ele te isenta de IPTU aqui em BH. Ele te dá a possibilidade de alocar, eu acho que até 40% do seu ISS devido, já reduzido a 2%, para investimentos em novas empresas. Então imagina comigo, em Contagem, Belo Horizonte existe um similar. Existe um programa onde você pode reduzir o seu ISS a 2%, além de tudo, pegar parte do seu ISS e alocar em novas atividades. Então você pode fazer um investimento numa startup usando como base o seu imposto. Então você para de destinar o seu imposto para o governo e usa o seu imposto para tentar fomentar a tecnologia, além de fomentar uma nova fonte de renda para você no futuro. Então sabe aquela startup que você conhece, aquele projeto que está iniciando, que você poderia fazer uma aplicação de recurso nele? No lugar de você aplicar o recurso próprio, você usa recurso do governo. Você usa essa legislação. Então, Contagem em Belo Horizonte, existe esse benefício. Contagem ainda isenta o seu ISS e Belo Horizonte difere o seu ISS por 3 anos. Então, se você quiser ganhar um fluxo de caixa, um fôlegozinho de caixa, você pode entrar nesse programa,
fazer a solicitação e ficar isento aí de pagar o ISS isento, não, desculpa, deferido. Ter o seu ISS deferido para daqui a 3 anos aqui no estado. Pessoal, agora a gente vai entrar na parte mais quantitativa. Essa parte é muito técnica, é uma questão mais numérica, e eu não vou entrar em detalhes, porque todo mundo sabe como fazer os cálculos de uma empresa. Porém, eu vou dar algumas dicas aqui do que eu acho que é interessante na hora de fazer um planejamento tributário. Primeira coisa, antes de avaliar, eu vou enquadrar a empresa no simples, no lucro presumido ou no lucro real, eu tenho que entender as informações essenciais que o meu cliente tem que me passar, ou eu, como empresário, tenho que passar para a minha contabilidade. O que normalmente eu faço com os meus clientes? Primeiro ponto, projeções. Eu peço pelo menos 2 ou 3 cenários de projeção. Se eu avalio um cenário muito pessimista, pode ser extremamente vantajoso estar no lucro real. Porém, se eu deixo esse cenário um pouco mais otimista, no que tange lucro, pode ser mais vantajoso estar no lucro presumido. Claro, lembrando de já ter avaliado toda a questão qualitativa da empresa. Então, eu gosto de mostrar para o cliente, quando eu faço projeção de faturamento, principalmente separado, gastos com folha. Vou colocar aqui gastos com departamento pessoal. Eu separo e avalio quais são os gastos que esse cliente tem, quais são as despesas que geram crédito de PIS e COFINS. PIS e COFINS aqui. Eu avalio quais são os gastos, as despesas operacionais tradicionais da empresa. E eu peço ao cliente para fazer uma projeção de cenário de faturamento. Quando eu tenho essa projeção de cenário de faturamento, eu verifico até que ponto que, se as despesas acompanharem o faturamento, ainda é viável estar no lucro real. Por quê? Se você não faz isso e o cliente tem um crescimento exponencial de faturamento e mantém as despesas, pode ser que o seu planejamento tributário não se enquadre na realidade dele no momento e ele acaba tendo um prejuízo financeiro devido a uma taxação desnecessária. Então, quando eu faço essa avaliação, eu sempre penso muito na questão de projeção e crio um KPI de onde que, a partir desse ponto, se eu crescer meu faturamento sem mudar minhas despesas, eu passo a ter um prejuízo na questão do meu planejamento tributário. Além disso aqui, nós temos que avaliar quando o cliente é lucro presumido, nós temos que avaliar quando o cliente é comércio, principalmente custo de mercadoria vendida, porque isso vai fazer uma variação imensa na questão tributária do cliente. Planejamento tributário, quer fazer? Manda um inbox para mim, manda uma solicitação que eu te mando a minha tabela de planejamento tributário, onde você consegue colocar o faturamento, ele simula em qual categoria do Simples, ele simula em qual faixa do Simples ele vai se encaixar, desde que você coloque as informações relacionadas ao tipo de atividade. Ele também compara com o lucro presumido e real, desde que você coloque as despesas. Isso aqui é muito simples, isso é simplesmente uma tabela. Uma tabela com uma estrutura como esta, que todo mundo faz. Faturamento, tributos sobre consumo e produção, CMV, despesas já deduzidas, despesas reduzidas de PIS e COFINS, lucro, tributo sobre lucro, IR mais adicional e contribuição social sobre lucro líquido. Você vai somar esses caras com esses daqui e vai verificar no lucro real, lucro presumido e simples, qual que é a melhor carga tributária. É uma questão muito quantitativa. Eu vou ficar falando de alíquota aqui. No Simples Nacional, avalia qual que é a alíquota do Simples, compara com a alíquota do lucro presumido. Mas isso, gente, é só material de cálculo. Isso é praticamente fazer um Excel. Não tem muito o que trabalhar aqui. O mais importante é, primeiro, análise qualitativa. Entenda o negócio do cliente e as possibilidades. E projeção. Depois da projeção, você entra na parte de cálculo. Quer saber mais? Manda inbox que a gente resolve. Passou dessa parte, a gente tem que falar de uma questão que a gente trata como propósito negocial. Que isso é relevante. Porém, não é nada nem quantitativo nem qualitativo. É um aviso. Segundo o CARF, nos últimos entendimentos dele, a análise ficou limitada a uma questão, vamos colocar como legal. Porém, no Código Tributário Nacional, se eu não me engano, no artigo 166, fala que a autoridade pública pode descaracterizar um negócio jurídico com base
em uma questão negocial, em relação ao propósito negocial. Se você faz um planejamento tributário única e exclusivamente pensando em redução tributária e é autuado, o órgão do CARF pode simplesmente descaracterizar essa operação e tributar da forma anterior. Então, quando a gente fala de uma coisa muito comum, eu tenho uma empresa no lucro real, eu sei que a minha empresa tem lucro, e eu sei que o lucro é tributado em 34%, que é 10% de adicional de imposto de renda, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro. Eu opto por abrir uma empresa do lucro presumido, onde a minha tributação média vai girar em torno de 15%, de 15% a 17%, onde eu coloco, seja uma holding de investimentos, isso é uma coisa muito comum, eu coloco imobilizado aqui e alugo para outra empresa, ou simplesmente abro uma empresa e passo a faturar desta empresa contra esta, criando uma despesa. Eu crio uma despesa tributada a 15% numa empresa que eu sou sócio, para deduzir do lucro de uma outra empresa que eu também sou sócio, pelo simples benefício, se a minha empresa for tributada aqui em 17%, e aqui eu fosse pagar como 34%, pelo simples fato de ganhar 17% de redução na carga tributária sobre este valor faturado na empresa do lucro presumido, isto pode ser descaracterizado como negócio jurídico, por falta de propósito negocial. O que o auditor vai questionar é por que essa empresa fatura para esta? Por que esta empresa presta um serviço único e exclusivamente para esta empresa? Cria uma falta de negócio jurídico. Sócio nesta empresa, prestando serviço para esta, sendo que não presta serviço para nenhuma outra empresa, sem propósito negocial. E aqui gera dedução de tributação, isto pode ser descaracterizado. Então, tome cuidado com essa questão. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que tenha agregado conhecimento a vocês. Espero que o nosso conteúdo te ajude a levar um pouco mais da contabilidade estratégica para os clientes de contabilidade pelo país afora. Muito obrigado e segue a gente.